muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula vamos continuar falando sobre fundamentos do JavaScript. Bem, nós estamos falando sobre variáveis e a gente já falou sobre a variável var, sobre a variável let e agora vamos entrar na variável constante, tá? A constante, gente, como eu falei na aula passada, é uma variável que não deve mudar. Então, bora lá, vamos ver aqui, tá? Dentro da pasta variável, eu vou criar uma nova pasta chamada constante. Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado ints.html. Eu vou trazer a estrutura básica de uma página web. Então, shift ponto de afirmação e ele traz a estrutura básica de uma página web. Eu vou trocar aqui de inglês para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil. E eu vou também mudar o título para variáveis. Variáveis. Const, tá? Que é a nova versão ES. Dentro da pasta const, eu vou criar uma nova pasta chamada JS, que é de JavaScript, e eu vou criar também um arquivo chamado script.js. Então, eu tenho aqui um arquivo externo e eu quero interligar, eu quero conectar esse arquivo externo à minha página web. Como é que eu faço? Aqui dentro do corpo da minha página, aqui no final, eu vou chamar o elemento script, vou chamar o atributo src, tá? E eu vou passar o caminho. Eu preciso entrar dentro da pasta JS e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa página. Então, bora lá. Eu vou entrar dentro da pasta JS e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar ela. Tim, tá? Vou utilizar aqui o def. Tá? O def, gente, é para que ele primeiro espere recarregar os elementos HTML para depois ele chamar aqui o nosso arquivo externo, que é o nosso arquivo JavaScript. Bem, está tudo interligado. Ou simplesmente abrir o nosso navegador. Existem duas formas para você abrir. Você pode vir aqui procurar, tá? A sua pasta que você criou, por exemplo, const, e o arquivo index.html e clicar duas vezes nele e ele vai abrir o seu navegador. A maneira que eu estou utilizando é usando a extensão Live Serve, tá? Você pode instalar essa extensão e aí você vem aqui, tá? No seu arquivo index.html e aperta aqui no Go Live que ele vai abrir no navegador. Ele abriu aqui no outro navegador, mas eu vou utilizar esse navegador aqui, então eu vou colar ele aqui, tá? Por que isso aqui eu acho melhor, gente? Porque utilizando a outra forma, manualmente, gente, toda vez que você fizer alguma mudança aqui, ele não aplicaria, você teria que vir aqui e recarregar. Utilizando o Live Serve, toda mudança que eu aplico aqui, ao salvar, ele já recarrega a página para mim, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou apertar o F12, vou abrir aqui, tá? No console, para que a gente possa ver a aula de hoje. Bem, o que é uma constante, gente? A constante é uma palavra-chave, tá? Para declarar o quê? Variável cujo identificador ele não pode ser reatribuído, tá? Em outras palavras, que não pode mudar. Por exemplo, gente, falar que eu criar aqui uma constante e eu criar o nome da minha variável pi, tá? Bem, eu sei que o valor de pi é 3,14. Bem, o valor de pi é 3,14. Se eu der aqui o console.log e imprimir o valor de pi, tá? Eu vou ver que eu tenho aqui 3,14. O valor de pi, ele pode mudar? Não. Por quê? O pi, gente, ele é uma constante. Ele nunca deve mudar. Esse é o valor de pi. Pensa só comigo, gente. Quando eu tiver um valor que ele não pode mudar, tá? Que não posso modificá-lo, que ele não vai mudar, eu crio uma constante. Por quê? Porque o pi, se eu vir aqui escrever pi, chamar ele aqui e quiser reatribuir um valor para ele, tá? Não vai ser permitido. Por quê? Porque ele vai falar para mim, olha, deu erro, tá? Eu não posso, você não pode reatribuir um valor e uma constante, porque uma constante ela nunca deve estar, tá? Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso redeclarar uma constante, então eu não posso criar uma constante que já existe, tá? Então, eu não posso fazer isso, aqui já dá erro. Ele diz para mim, olha, você já tem, tá? Uma constante chamada pi e você não pode redeclarar ela. Então, isso aqui também não pode ser feito, tá? Bem, então, a gente já tem em mente que uma constante é algo que não pode
mudar. Foi o exemplo que eu dei na aula passada. Eu falei, olha, se, por exemplo, eu crio uma, eu tenho meu nome lá. O nome é o quê? Jéssica. Eu nasci e desde o meu nascimento, os meus pais colocaram meu nome de Jéssica. E eu pretendo morrer continuando me chamando Jéssica. Então, eu não vou mudar de nome. Meu nome vai permanecer Jéssica até o fim. Então, isso aqui vai ser o quê? Uma constante. Por quê? Porque isso aqui não deve mudar, tá? Então, se em algum momento alguém chegar aqui e dizer, não, olha, o nome de Jéssica agora não vai ser mais Jéssica, vai ser Maria, não vai ser permitido. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. O meu nome, ele não deve mudar. O meu nome, ele deve permanecer da mesma maneira que sempre foi, tá? Agora, se eu quero que isso mude, então eu crio o let, tá? Se algo possa ser mudado, quer dizer que eu posso mudar o valor primitivo, então eu crio let, porque com let ele permite que, agora se eu der aqui um console.log, ponto nome, eu vou ter o quê? Maria no lugar de Jéssica, tá? Então, lembrando, gente, constante é para algo que não deve mudar. Tá, mas toda regra tem uma exceção. Quando eu crio uma constante para um objeto ou um array, aí as coisas mudam um pouco. Por quê? Porque um objeto e um array, eles são mutáveis. Como assim, Jéssica? Eu crio aqui uma constante chamada pessoa, tá? E eu atribuo para dentro dele um objeto, onde ele tem a chave, que é nome, e ele tem o seu valor, que é João, tá? Se eu vier aqui e eu dar um console.log em pessoa, ponto, nome, quer dizer, acessando a chave nome, eu vou receber o valor João, certo? Tranquilo até aí. Nada, nada diferente. Porém, eu posso mudar o valor de João, tá? Mesmo ele sendo, mesmo eu criando um objeto que é uma constante. Por quê? Porque eu falei o quê? Que os objetos e arrays, eles são mutáveis. Então, eu poderia vir aqui e acessar pessoa.nome e dizer que agora, no lugar de chamar João, na verdade, ele se chama José. Se eu vier aqui e der um console pessoa.nome, eu vou ver que agora eu tenho quem? Eu tenho agora José. Então, eu consigo, tá? É permitido mutação interna. É permitido eu mudar o valor interno de um objeto ou de um rei, tá? Então, eles são mudados. O que não é permitido, gente, é a retribuição tal, tá? Não é permitido. Por exemplo, eu pegar aqui a minha constante pessoa e eu simplesmente chegar aqui e vou pegar aqui, só vou mudar aqui o nome, vou colocar só Maria. Isso aqui já não é permitido, tá? Porque eu já tenho uma constante, que é que com o nome pessoa, e dentro dela eu já tenho um objeto. Eu não posso retribuir, tá? Totalmente, fazer uma retribuição total, isso já não vai ser permitido. Porém, eu posso modificar, fazer mudanças internas. Eu posso mudar os valores internamente de um objeto, tá? Bem, eu falei de um array também, né? Que é uma lista. Então, se eu tenho aqui uma condição chamada números, e eu atribuo uma lista contendo valor 1, 2, 3, tá? Se eu der aqui console.log, eu vou ver que eu tenho, dentro da variável números, tá? Que é uma lista contendo valor 1, 2, 3. Poderia vir aqui, chamar esse meu array, tá? Números, e adicionar mais um número a ele. Então, agora, se eu vier aqui e eu imprimir o que tem dentro da minha variável, da minha constante chamada números, eu vou ver que eu tenho o valor 1, 2, 3 e 4. Isso é permitido. Novamente, gente, lembrando, não é permitido, tá? Retribuir o array ou o objeto. Então, não é permitido eu vir aqui e fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui já não é permitido, tá bom? Então, bora lá. Quando eu devo usar uma constante? Quando algo não deve mudar. Quando algo precisar mudar, gente, aí eu devo usar o let, tá?
Por exemplo, vou criar aqui, sei lá, vou criar um contador, tá? Vou criar uma variável chamada contador, que ele vai inicializar do zero. Eu já sei que isso vai mudar, gente. Então não adianta eu criar aqui uma. Não adianta eu falar que isso aqui é uma constante, porque isso aqui não é uma constante, porque isso aqui vai mudar. Então esse valor, em algum momento, ele vai mudar. Então eu vou criar como leste, tá? Então, quando o valor vai mudar, eu utilizo leste. Quando o valor ele não deve mudar, utilizo o const. Agora sim, eu posso vir aqui criar um for. Vou criar uma variável, viu? Tá? Chamando let i igual a zero. Por quê? Porque esse valor também muda, gente. Tá? Conforme esse valor, o valor i for incrementando, esse valor vai também mudar. E aqui a condição, quando i for menor que 5, eu vou incrementar ele. Veja só, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um for, eu estou criando uma variável chamada i e eu estou inicializando ele com zero. Qual é a condição que eu estou fazendo? Essa é a condição. Enquanto i for menor que 5, ele vai fazer algo para mim. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a minha variável contador e eu quero fazer o quê? Quero pegar o valor do contador e somar mais um. Mas tem uma maneira mais simples de fazer isso, tá? A gente corta isso aqui, ó. Coloca o sinal de mais aqui na frente, tá? Isso é a mesma coisa daquilo que eu mostrei para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor de contador e somando mais um. Bem, console.log, para a gente ver o valor do contador mudar. Ó, mas vamos lá. Primeiro, ele vai cair aqui e é igual a zero. 0 é menor que 5? 0 é menor que 5. Ele vai acrescentar mais um ao meu contador. Então, o contador começava em 0, vai passar a ter 1. Ele vai imprimir aqui o valor 1. Bem, ele vai incrementar o valor de i. I, que era 0, agora passa a ser 1. 1 é menor que 5? 1 é menor que 5. Ele vai incrementar mais 1. Agora, o contador que valia 1, vale 2. Ele vai imprimir o valor 2. Incrementou meu i. O meu i agora vale 2. 2 é menor que 5? 2 é menor que 5. Ele vai incrementar aqui mais 1, vai para 3. Incrementou o valor aqui, 3. 3 é menor que 5? Ele aumenta aqui o valor, incrementa o meu i. E vamos lá, 4 é menor que 5? 4 é menor que 5. Ele vai somar mais 1 aqui, vai incrementar meu i. E o meu i agora vale 5. 5 é menor que 5? 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5. Então, isso aqui retorna falso, ele não faz nada, ele sai do meu for. Então, bora lá. Veja só o meu contador mudando. Meu contador começou do 0, ele foi para 1, ele foi para 2, ele foi para 3, ele foi para 4 e ele foi para 5. Tá? Então, quando algo pode mudar, eu utilizo let. Por exemplo, aqui, o meu i também ele muda. Ele começa em 0, porém ele vai incrementando. Então, isso aqui também pode mudar, então eu utilizo o let, tá? Então, use o const, o padrão, tá? Só que use o let quando precisar reatribuir valor. Vou mudar, gente. Então, eu utilizo o const quando algo não deve mudar, eu utilizo o let quando algo vai mudar, tá? Então, se vocês observar, né, quem está assistindo as aulas aí dos projetos que a gente tem feito, vocês vão ver que o tempo inteiro eu utilizo o const. Eu utilizo o let somente quando algo pode mudar. Algo vai mudar. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com contadores, ou quando eu vou trabalhar com valores lógicos para ver se está ativo ou não está ativo, com loops, eu utilizo o let. As demais coisas, sempre eu estou utilizando o const. Por quê? Porque eu uso o const porque são algo que não deve mudar. Então, ele deve permanecer da maneira que ele vem para mim. Quando algo deve mudar, eu utilizo o last, tá? Então, a gente viu o que é o const, tá? Eu espero que vocês consigam entender que o const ele é uma palavra-chave que a gente utiliza para declarar a variável cujo identificador ele não pode ser reatribuído. Né? Eu espero que vocês tenham entendido ali na parte de objetos, né, e de arrays, né, que existe a parte da imutabilidade e retribuição, tá? Os objetos e arrays criados com const, ele pode ser alterados internamente, mas eles não podem ser substituídos por outro valor, tá bom? E aí, quando usar ou quando evitar, né? A gente vai estar sempre usando o const, gente, para variável cujo valor ele não precisa mudar durante a execução, tá?
E a gente vai estar evitando valores dinâmicos, né, que depende de lógica ou loops, tá? Então, quando a gente tiver algo que vai mudar, a gente não vai utilizar o const, a gente vai utilizar o last, tá? Então, eu espero, né, que vocês tenham entendido, né, como utilizar o const, né, como que o const funciona, né? Sempre lembrando, né, na parte de array e objeto, né, que ele permite a mudança internamente, tá? Lá dentro, mas ele não permite a retribuição, tá bom? Que quando a gente for fazer o nosso projeto, a gente sempre vai optar por utilizar o const, somente não vamos utilizar ele quando algo for mudar, tá? Então, o const é para quando algo não muda e o last quando algo pode mudar, tá? Então, eu espero que com esse exemplo aqui vocês consigam entender quando utilizar o last, quando utilizar o const, tá? Jéssica, mas dá um exemplo assim, quando usar o const? Gente, vou utilizar o const, sei lá, para uma API URL, ele não vai mudar, tá? Se eu tiver aqui um valor de máximo, ele não vai mudar, tá? Então, são constantes para algo que não deve mudar, tá bom? Quem viu algumas aulas, né, e dos projetos que a gente realizando, vai conseguir agora esclarecer a mente. Vai ver que lá nos projetos, eu pego os elementos, né? Por exemplo, eu acesso um elemento, eu falo lá, olha para minha página inteira e acesse o elemento cujo ID é tal e pega para mim esse elemento, por exemplo, pega para mim esse select, essa div, enfim, e atribui para dentro de uma constante. Por quê? Porque ela não deve mudar. Então, quando algo não deve mudar, eu crio uma constante. Quando algo vai mudar, aí sim eu utilizo o let. Por quê? Porque aí ele deve mudar e aí sim eu consigo fazer mudança utilizando o let, porque ele permite, tá? Eu estar retribuindo aqui os valores dentro dele, tá? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!